Oi, pessoal, aqui é a Thaís do Thaís Estudos. Vamos resolver essa questãozinha 26, tá bom? Olha só o que ela diz. Considere o seguinte sistema de equações lineares, sendo K uma constante real. E aí ele deu o sistema. Se esse sistema apresenta uma única solução, o conjunto de todos os valores reais que a constante K pode assumir é... Gente, aqui nessa questão, a princípio eu achei que teria que resolver o sistema, né? E geralmente questão de sistema é meio chata. Mas essa questão não é chata, ela é tranquila, na verdade. Só que você tem que estar firme no conteúdo de sistemas. E aí eu recomendo que se você não lembra ou se nunca viu, para que você dê uma olhada antes de assistir esse vídeo. Eu vou relembrar algumas coisas aqui, sobretudo em relação ao sistema possível e determinado, mas existem outros dois sistemas que são o possível e o indeterminado e o impossível, que são outros tipos de equações, né? E aí você precisa saber muito bem esses três casos. Aqui a gente só vai tratar de um, que é o SPD, Sistema Possível e Determinado, e é dele que eu vou falar, mas eu recomendo que você saiba todos, tá bom? Vamos lá. Por que eu tô falando para vocês que a gente vai ver sobre o SPD? Porque ele fala que apresenta uma única solução, que é justamente a característica do SPD, né? É uma equação ou sistema possível e determinado, é quando você tem uma solução única. E nesse caso, a gente tem que o delta é diferente de zero. É o único caso em que o delta é diferente de zero, sabia? Porque no SPI e no SI, que são o sistema possível e indeterminado e o sistema impossível, a gente tem o delta igual a zero. Então, assim... se você nunca viu o sistema, talvez eu esteja falando grego para você, mas se você já viu e relembra, você vai conseguir entender. Você precisa lembrar que o delta diferente de zero representa um sistema possível e determinado, que é aquele que só tem uma solução. Então, a partir do momento que ele fala uma única solução, eu tô falando do SPD. Ou seja, sistema possível e determinado, onde o delta é diferente de zero. Então, basicamente, era isso que você precisava saber de sistemas, tá? E agora eu só vou calcular, tá bom? Então, olha só. Se você não sabe o que é sistema, se não sabe o que é delta, eu recomendo fortemente que você dê uma olhada. Inclusive, comenta aí se você quer que eu faça um vídeo de teoria sobre isso, que é um assunto recorrente em muitos concursos. É um pouco estranho, assim, mas quando cai, não costuma cair de forma tão difícil, não. Então é bom você saber. Mas vamos lá. Eu vou copiar de novo esse sistema aqui, que é x mais ky menos 2 vezes z é igual a 1. X mais y mais z igual a 2. E x menos y menos z igual a 3. Gente, quando eu tô falando de um determinante, eu tô falando de um determinante formado com os coeficientes que estão com x, com y e com z, tá? Então, aqui nesse caso desse sistema, como é que ficaria o nosso determinante? Ó, eu sei que não tá aparecendo, mas aqui tem um número 1, tá? Tem o número 1 aqui, vou até botar. Aqui já tem o K, aqui também tem o número 1. É porque não aparece, a gente não costuma botar o 2, por exemplo, a gente não escreve como 1 vezes 2, entendeu? Mas tem o número 1 ali. Eu deixei evidente para você lembrar quais são os coeficientes, tá? Porque o determinante que eu tô falando, esse tal determinante, é justamente o determinante formado pelos coeficientes, né? Do x, do y e do z. Aqui o coeficiente é menos 2, aqui o coeficiente é 1 e aqui é menos 1. Beleza, então qual seria esse determinante? O determinante é esse aqui, né? A matriz formada seria essa daqui. 1, 1, 1. Aí, K, 1 e menos 1. E menos 2, 1 e menos 1. O que eu fiz? Eu peguei e tô formando a matriz dos coeficientes de x, y e z, ok? E o determinante dessa matriz tem que ser diferente de zero. Por quê? Porque ele falou que tem uma solução única, ok? Vamos lá. E aí, como é que faz o determinante? Sarrus, né? Eu vou pegar, vou repetir essa primeira coluna aqui e a segunda também. K, 1 e menos 1. E aí, eu vou fazer para a esquerda e para a direita. Vou fazer o determinante aqui, tá bom? Beleza? Lembra como se faz o determinante de matrizes? Você tem que fazer dessa forma que eu tô fazendo aqui. Vamos que vamos. Aqui também, aqui também. Beleza. Então, vamos lá, calcular os resultados. Vou começar aqui. Menos 2 vezes 1, menos 2. Vezes menos 1,
2. K vezes 1 vezes 1, K. 1 vezes 1 vezes menos 1, menos 1. K vezes 1 vezes menos 1, menos K. 1 vezes 1 vezes menos 1, menos 1. E menos 2 vezes 1 vezes 1, menos 2. Aí, o que você faz? Você vai fazer uma soma, né? Esse determinante, ele vai ser a soma dos valores da direita, somado com o oposto dos valores da esquerda, tá? Você tem que trocar o sinal de todo mundo da esquerda. Mas vamos lá. O da direita é menos 1 mais K mais 2. E os da direita quem são? Vou ter que trocar o sinal, né? Então, vai ficar mais 2, mais 1 e mais K. Então, quanto que deu esse determinante aqui? Vamos calcular. Menos 1 corta com 1, né? 2 mais 2 é 4 e K mais K é 2K. Então, beleza. Eu encontrei que o determinante dessa matriz é 2K mais 4. Beleza, gente. Então, agora a gente vai usar a nossa condição. Qual é a nossa condição mesmo? A nossa condição é: existe uma única solução. Consequentemente, é um sistema possível e determinado, porque é o único que tem uma solução. E, consequentemente, o delta tem que ser diferente de zero. Então, eu calculei o meu delta e eu vou afirmar, vou botar essa condição de que esse determinante, que é o nosso delta, tem que ser diferente de zero, beleza? E aí é só resolver. Vou passar o 4 para o outro lado, então 2K é diferente de menos 4. E K vai ser diferente de menos 4 sobre 2. A mesma coisa que dizer que K é diferente de menos 2, né? K diferente de menos 2. E aí a gente encontra isso na resposta, na letra D. Gente, eu até tinha pensado em dar a parte teórica de sistema para vocês, mas esse vídeo ficaria muito longo. Então, assim, se você que não tá tão firme nessa matéria ficou um pouco confuso, fica tranquilo, tá? Porque realmente essa matéria é meio esquisita. Eu confesso que eu nunca gostei muito dela, não. Mas se você puder dar uma olhada mais nessas questões principais, sabe? De como é o delta de cada um dos casos. Porque, assim, eu acredito que a parte de Sarrus, né? De montar a matriz e tal, você entendeu, né? Então, eu acho que é mais a parte teórica mesmo de sistemas que talvez esteja um pouco confusa para você. Mas, enfim, se não ficou confuso também, que bom, tô feliz. Mas eu entendo que vão ter diferentes tipos de pessoas aqui nesse vídeo e eu não quero que as pessoas que não estão firmes nessa matéria se desesperem, tá? Porque realmente é uma matéria mais chatinha. Mas, enfim, sendo chato ou legal, a gente tem que aprender. E era uma questão rápida até, né? Você montava a matriz e botava que a condição era essa, né? Do delta ser diferente de zero. Enfim, gente, tô curiosa para saber a opinião de vocês. Comenta aí o que vocês acharam. Eu não cheguei a olhar outras resoluções de outros canais, então essa foi a minha resolução. E aí me diz se você encontrou uma mais fácil. Mas é basicamente isso, tá? Espero que você tenha gostado. Beijão!